Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos fazer a exposição bíblica do capítulo 1 de João, dos versículos 14 ao 18. Mas antes disso, vamos ver nossa vinheta. Assim, a palavra se tornou o ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Bem, o título da exposição é Deus fez-se homem. Basicamente porque nós vamos ver nesse relato a questão de Jesus se tornar homem pelo testemunho de João Batista. Começando pelo versículo 14, é uma ideia bem presente nas duas primeiras cartas de João, isso é, que João escreveu as três cartas, a primeira, a segunda e a terceira João, as duas primeiras, é que Jesus se fez carne. Por que tem isso? Teve um ensino herético chamado docetismo, antigamente, que era uma heresia que negava que Jesus fez-se carne, e separava o Jesus terreno do Jesus celestial. Porém, isso é uma heresia. Nós sabemos pela teoria da união hipostática que Jesus ele é tanto homem quanto Deus ao mesmo tempo. Você pode falar, Arthur, mas eu não consigo entender isso. Eu também não consigo. É uma ideia muito, muito difícil de entender. Na verdade, é impossível, igual a questão da trindade. É impossível entender, a gente não consegue entender com a sua mente do ser humano. Porém, nós sabemos que isso aí é certo, que isso aí é doutrinário certíssimo pela Bíblia. Não o docetismo é heresia. E esse versículo é tão importante sobre a questão do docetismo que ele é usado até no credo de Nicéia, que é o credo que a Igreja Católica usa nos dias de hoje, que é o credo que foi afirmado pelos apóstolos para defender a fé cristã, lá no início dos anos 300, se não me engano. Além disso, outra lição que nós podemos tirar desse versículo é que ele faz menção a algo que Deus disse no Antigo Testamento, a Moisés: E farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Fica implícito, no entanto, que Deus manifestou a sua presença no povo de Israel por meio do tabernáculo, por meio do santuário, e agora a presença de Deus manifestou-se no Novo Testamento por meio da palavra, que se fez carne, Jesus. Um negócio bem interessante é a respeito do seguinte: Shekinah é uma palavra que se refere à glória de Deus. Porém, essa palavra glória significa a glória de Deus quando enchia com aquela nuvem de glória no tabernáculo, que ninguém podia ficar ali dentro, senão morreria. E Jesus, ele é a Shekinah corpórea, é a glória de Deus no seu nível máximo mostrado em Cristo, segundo o comentarista F.F. Bruce. Então, a presença ali da glória de Deus em Jesus é uma glória gigantesca. Não podemos mensurar a glória que Jesus trouxe para nós, para as pessoas que ouviram e que nós aceitamos ele também. Nesse caso, como havia dito, a glória que brilhou no tabernáculo no Antigo Testamento não era nenhum lampejo da glória que Jesus trouxe ao se encarnar e vir ao mundo para nos salvar. O comentarista ainda diz o seguinte, que a glória foi vista no tabernáculo encarnado, é a glória que houve no tabernáculo, né, com aquela nuvem, retratada no próprio Jesus. Além disso, quando Moisés esteve no monte, vendo Deus, foram escritas duas palavras, sendo retratado Deus como grande misericórdia e fidelidade. E quando João também redigiu o livro, ele também usou essas duas palavras para Jesus, grande misericórdia ou fidelidade, afirmando novamente que Jesus é Deus. Já para o versículo 15, nós vemos a continuação do prólogo, que estava sendo discutido anteriormente. Uma lição valiosa que esse versículo 15 nos traz é o seguinte, que o que foi escrito no versículo 7 e 8, isto é, o testemunho de de João sobre a luz, refere-se ao mesmo testemunho do versículo 14, que João Batista fala sobre o testemunho de Jesus como verbo. Ou seja, tanto o testemunho dos versículos 7 e 8 sobre a luz e o versículo 14 sobre o verbo se complementam. Ou seja, a luz e o verbo são a mesma coisa, a mesma entidade, o mesmo Jesus. E quando o João fala que Jesus já existia muito antes dele, seria essa questão mesmo, que Jesus já existia muito antes dele, mas a questão de entidade, de ser. Jesus é Deus, já existia desde o início do mundo. No versículo 16, nós vemos o seguinte, duas coisas, sobre a questão de todos e graça sobre graça. Nessa questão de todos, que a gente vê ali, que Jesus deu graça sobre graça a todos,
não se refere somente aos apóstolos que receberam primariamente essa revelação, né? Foram os primeiros escolhidos por Deus, nesse caso escolhidos para serviço. Mas esse todos refere-se a todos mesmo, todos que leriam o Evangelho e que estavam debaixo da bênção de João 20 e 29. Bem-aventurados os que não viram e creram, seja, para todos que lessem ali o Evangelho. E o termo graça sobre graça pode ser explicado como o seguinte: o oceano, uma metáfora, né? O oceano é a graça de Deus, propriamente dita. E as ondas que quebram continuamente, sem parar sobre nós, é a manifestação da graça de Deus, que não se finda, não acaba. Ela continua sempre vindo sobre nós, ela não acaba. No versículo 17, o que nós vemos? João, o evangelista, diz o seguinte: que a lei foi trazida por Moisés, mas a graça por Jesus. Alguns podem pensar, não, mas então comprova que o pessoal do Antigo Testamento foi salvo pela lei. Na realidade, não. Nós vemos que a lei trouxe a graça. O pessoal do Antigo Testamento era salvo pela graça de Deus. Como, Arthur? Salvo pela graça esperando o Messias prometido, que veio e voltará ainda para redimir completamente. Ou seja, o pessoal o povo eleito de Israel, mas não somente ele, todas as pessoas que aceitassem a Deus e seguissem, esperassem pelo Messias, eram salvos pela graça e não pela lei. Porém, tudo que estava escrito na lei de Moisés foi manifestado inteiramente em Jesus Cristo. E no último versículo, nós podemos dizer o seguinte: quando Moisés olhou através da fenda da rocha, lá em Êxodo, ele teve um vislumbre do último clarão de Deus. Essa glória que Moisés viu não foi a glória completa, porque a glória completa é proibida os seres humanos verem. Porque se for vista a glória da face de Deus, as pessoas que virem morrerão. É batido que morrerão. Porém, Jesus trouxe essa glória completa para nós, porque ele foi o único que viu o Pai inteiramente. Então ele sabe tudo do Pai. E trouxe para cá para nós, para que nós pudéssemos ver a glória dele. Enfim, foi essa exposição. Que Deus abençoe a todos.